Eu recebo frequentemente pessoas com dificuldades na comunicação. Então, superar as dificuldades da comunicação é muito fácil. Em última instância, é muito fácil e eu vou te dar aqui algumas dicas para você superar as suas dificuldades de comunicação. Tem muitas dicas, eu sou professor de oratória, então tem muitas dicas que eu posso te dar, mas eu vou te dar dicas filosóficas, dicas espirituais, para que seja muito mais do que uma técnica de oratória. Eu quero te dar conceitos profundos de sabedoria para você melhorar a sua comunicação com sua esposa, com seus filhos, com você mesmo, em todas as tuas interações. A primeira dica de comunicação para que ela seja uma comunicação eficaz. Sempre que você fala com ira, você incita a ira do outro. Isso é bíblico. Então, se eu falo com ira, eu ativo a ira que tem na outra pessoa. Então, essa é a primeira dica. Evite falar com ira, falar com raiva, sabe? Falar de forma agressiva, porque você só vai extrair o que há de pior dos outros e aí você vai entrar numa espiral de sofrimento. Você grita de um lado, a outra pessoa grita do outro, o coração de vocês se distancia, vocês precisam gritar para se ouvirem e não vão se ouvir. Agora, o contrário. Quando você fala com amor, os corações se aproximam. E quando os corações estão próximos, você não precisa nem falar. Basta um sussurro ou um simples movimento, um simples olhar já comunica e o outro já te entende profundamente. Então a comunicação, quando ela tem amor, facilita a comunicação, fica mais fácil de entender. Então, quando você for se comunicar com alguém, procure amar essa pessoa. Tenha esse desejo verdadeiro de amar, de fazer o bem para o outro, de que o outro cresça. Você vai encontrar inspirações para se comunicar melhor. Anota essa dica aí. Segunda dica para melhorar a comunicação. Seja verdadeiro. Muitas pessoas criam problemas e confusões porque elas ficam fazendo pactos com a mentira. Eu não vou falar porque vai magoar, porque vai chatear. E fica mentindo e escondendo, e isso cria um bololô, e daqui a pouco a situação que poderia ter se resolvido assim, precisa de muitos disso aqui para poder resolver. Então seja objetivo, seja claro, não fique enrolando. Se você fala com amor, é uma frase que eu gosto de usar. Eu posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa, só não de qualquer forma. E nem em qualquer momento. Ou seja, eu posso falar qualquer coisa. Se você é uma pessoa chata, mentirosa, má, eu posso te falar tudo isso, só não de qualquer forma. Ou seja, eu posso chegar para você e falar, olha, essa sua atitude é má. Essa é uma outra dica. Nunca aponte o defeito da pessoa, dizendo que a pessoa é assim. Aponte a atitude da pessoa. Então, por exemplo, eu nunca falo assim, você é uma pessoa má. Porque aí você está rotulando a pessoa e colocando ela num lugar que não tem mudança, que não tem melhora. Inclusive com você mesmo. Não se rotule dizendo que você é burro, que você é burra, que você não faz nada direito. Não se rotule. Diga e reclame da sua atitude. Essa minha atitude foi muito burra. Essa atitude dessa pessoa foi muito burra. Sabe, a atitude dessa pessoa não foi legal, a minha atitude não foi boa. Eu posso melhorar essa atitude. Que aí você não se rotulou e você pode se corrigir. Então essa é uma dica excelente de comunicação. Nunca aponte o dedo para a pessoa, para a essência da pessoa, para a identidade da pessoa. Fale da atitude, do comportamento da pessoa, porque isso tem como ser mudado. Então, recapitulando, não falar com ira, a segunda coisa é falar com amor, é ser verdadeiro e nunca apontar a identidade, e sim o comportamento, que aí você dá chance da pessoa mudar. Outra dica, eu já não vou mais contar quais são as dicas, mas vai anotando aí. Outra dica de comunicação, tem uma frase bíblica que diz assim: não jogue pérolas para os porcos.
e um provérbio que diz assim: se você dá um conselho para a pessoa sábia, ela vai se sentir grata, ela vai te amar por isso, ela vai te agradecer por isso. Se você dá um conselho para uma pessoa tola, ela vai te odiar, ela vai ser sua inimiga. Então chegam-se muitas pessoas para mim com problemas de casais, com problemas, seja lá de que ordem for, que envolvem comunicação. E a melhor dica para você resolver é você ter essa consciência. Sabe, se essa pessoa a qual você está dando um conselho, ela é uma pessoa tola, ela não vai te ouvir. Então você vai ficar dando murro em ponta de faca, criando muitos problemas e você vai sofrer muito com isso. Você vai estar jogando pérolas aos porcos. Então para de jogar pérolas aos porcos, de dar murro em ponta de faca. Para de dar conselho a gente tola. Dá conselho a pessoas sábias, que no mínimo tem essa mente de sabedoria. Ela vai te ouvir, vai te agradecer e vai mudar. E pérola, não adianta jogar o seu tempo, a sua saliva, o seu conhecimento para uma pessoa que não sabe aproveitar. Então se a pessoa não está te pedindo a sua opinião, não se intromete na vida dela. Você pode falar o que você pensa, o que você sente, obviamente, mas não adianta ficar insistindo com a mudança de quem não quer mudar, de quem é tolo. Porque você vai encontrar um inimigo, uma inimiga nessa pessoa. Então a melhor coisa é você fazer o bem e praticar a comunicação não violenta. Que tenha alguns passos. É mais uma dica de comunicação. Sempre fale para as pessoas os fatos. Então descreva o fato que aconteceu. Fulana, você chegou e você começou a gritar comigo. E isso desenvolveu uma raiva dentro de mim. Eu comecei a gritar de volta. Fale o fato, sabe? Não aponta o defeito da pessoa. Você fala o fato. O fato claramente como aconteceu, como se você fosse um cientista descrevendo passo por passo o que aconteceu. É a primeira coisa, a primeira técnica. Segunda coisa, você fala como você se sentiu, né? Então o fato, a pessoa chegou gritando por causa desse acontecimento, e aí você fala como você se sentiu. Quando você gritou, falou isso, 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 eu me senti de tal maneira, ou seja, eu me senti triste, me senti com raiva. Usando esse exemplo que eu dei, eu me senti com raiva, me senti amedrontado, me senti ameaçado, e aí eu te xinguei de volta. Aí você vai fazer o pedido, né? O que você vai dizer o que você esperava da pessoa. Olha, eu esperava que você chegasse, ao invés de chegar gritando, que você chegasse falando de forma normal, respeitosa. Olha, você não fez isso, Francisco, você era para ter feito isso, nosso combinado é que você tivesse feito isso, e não chegar gritando. Lembra? Gritando, eu me sinto com raiva e eu grito de volta. Então, o que eu esperava? Que você pudesse reclamar sim, mas ao invés de já chegar gritando, que você falasse de forma gentil. E aí a quarta coisa é fazer o pedido. Então, fulano de tal ou fulana de tal, da próxima vez, por favor, não chega gritando. Você me pergunta o porquê que eu não fiz, que eu vou te dizer qual foi o motivo. Assim a gente vai evitar uma briga. Combinados? Olha que lindo isso. Isso é a comunicação não violenta. É seguir esses 4 passos. Se você quiser se aprofundar mais na comunicação não violenta, tem um vídeo aqui gratuito no meu canal que eu fiz com o Leandro, que ele é um especialista do assunto. E é 1h04 explicando o que é a comunicação não violenta. Então tem bastante informação lá para você. Mas é basicamente seguir esses passos. Descrever os fatos como eles foram e não como você fantasiou, sabe? Você tem que sair da emoção e você tem que ser um cientista racional e mostrar claramente o que aconteceu. O segundo passo é falar como você se sentiu. Terceiro passo é o que você esperava que o outro tivesse feito. E quarto passo é você fazer um pedido de como você gostaria de que a pessoa agisse da próxima vez, para que vocês não briguem, não discutam e não tenham uma comunicação violenta. Essas são algumas dicas essenciais que vai evitar muitos conflitos na sua vida. A última dica que eu vou te falar, que essa dica, assim, eu digo que esse é o meu segredo, esse é o meu grande segredo
para viver relações harmoniosas. É ter um desejo genuíno de viver uma relação harmoniosa. Então, ao invés de ser uma pessoa bélica, agressiva, que briga, eu sou uma pessoa pacífica, harmoniosa. Então, sabe, diante das situações mais estressantes, eu vou procurar 98% das vezes compreender o outro, aceitar o outro. Isso não significa ser babaca, nem bobo, nem covarde, nem omisso, tá certo? Eu não sou omisso, nem bobo, nem covarde, nem babaca, nem fugitivo. Mas eu não tenho interesse de brigar, eu não tenho uma intenção bélica de discutir, de vencer, de ganhar do outro. Eu tenho uma intenção de me harmonizar, de ser cooperativo, de ser amigo, de encontrar uma solução amigável, favorável, um acordo. Esse é o meu interesse, essa é a minha intenção interna. Então todas as ferramentas que eu busco é para poder manifestar essa intenção de uma forma mais intensa. Então, se você não tem essa intenção verdadeira de fazer acordos, de ser amigo, de encontrar a solução, de se compreenderem, de se entenderem, de se harmonizarem, a maioria das técnicas que eu te der você vai usar, mas não vai conseguir grandes resultados. O maior resultado vem de uma intenção verdadeira de se harmonizar com o outro. Então essa é a maior técnica, o maior segredo espiritual, emocional, filosófico para que você se mantenha em relações harmoniosas. O outro vai falar com ira, você não vai responder com ira, você vai buscar a harmonia. O outro vai fazer uma coisa que te desagrada, você não vai querer já xingar e brigar. Você vai buscar compreender o porquê que o outro agiu daquela forma. E aí você vai usar a comunicação não violenta para se harmonizar, para encontrar uma solução. Se o outro realmente é uma pessoa muito corrupta, que não tem jeito de você se harmonizar com ela, eu vou me afastar dessa pessoa. Ou seja, eu vou buscar de todas as formas evitar a briga. A briga que pode ser evitada. Tem brigas que não dão para serem evitadas, que você realmente precisa ir para o confronto. A grande sabedoria está em distinguir quais que são as brigas que vale a pena serem brigadas e quais são as brigas que você tem que fugir delas. Esse é o ponto. E essa sabedoria você só adquire se você desenvolver o seu intelecto, a sua razão, a sua capacidade cognitiva, se você ampliar o seu dicionário de vocabulário, se você ampliar o seu dicionário cerebral, sabe, de ter mais compreensão, mais conhecimento, você tem que expandir a sua mente, deixar de ser assim e ser mais amplo. Aí você vai conseguir se harmonizar com as pessoas de diferentes partidos políticos, filosóficos, religiosos, do que quer que seja. Você se torna uma pessoa mais universalista, sem abrir mão dos seus valores. O meu valor é a verdade, a justiça, a beleza, a ordem, a harmonia, o equilíbrio. Então eu vou buscar a solução que seja justa, harmoniosa. Esse é o ponto. Mas se o outro não quer, por exemplo, o tolo, como o exemplo do tolo ou da pérola aos porcos. Se é uma pessoa que ela não vai apreciar as pérolas que eu vou dar para ela, eu não vou dar pérola para essa pessoa, eu vou me distanciar dela. Aí entra um outro conceito, é se desapegar daquilo que não funciona. Você tem que se desapegar. E se eu sei que a pessoa é uma pessoa tola, que não está disposta a aprender, a evoluir, eu também não vou insistir. Não é que eu esqueça a pessoa, que eu ignore a pessoa, que eu não queira o bem da pessoa. É que ela não está pronta para interagir comigo naquele momento da existência dela. Quando daqui a algum tempo, se de fato ela realmente amadurecer e me procurar de forma mais madura, nós seremos amigos. E aí eu poderei compartilhar com ela e aprender com ela. Então esses são os caminhos para uma comunicação saudável, para você evitar problemas. Medite sobre isso que eu te falei, que é muito mais, vai gerar muito mais transformações na sua vida do que simplesmente se eu te der as técnicas de comunicação, de oratória, de persuasão,
que existem todas elas e são muito boas também, funcionam demais, mas essa capacidade racional aqui, filosófica, elas vão melhorar 90% as tuas comunicações. Isso é uma certeza que eu te dou. Coloque em prática o que eu estou te dizendo, que você não precisa de grandes persuasões, de grandes técnicas. Com essas você já consegue melhorar 90% das tuas interações humanas, das tuas relações. Eu te garanto isso. Põe em prática e depois você me diz se é ou não é dessa forma. No mais, se você deseja se aprofundar nesses saberes, então eu te convido a adquirir meu curso Sabedoria Existencial, o link está aqui abaixo, que aí lá eu aprofundo muito mais nesse conhecimento, uma metodologia profunda para melhorar todas as áreas da sua vida. Gratidão, compartilha esse vídeo, dá teu joinha, deixa teu comentário, que será de grande valia. Até mais!